Rousseau é um grande leitor de Maquiavel. O que nós sabemos de Rousseau? Que é mais cansativo também assim pela cidade se tirar uma hora. Dependendo do tamanho do estado, não vale a pena que ele seja uma república e ele seja. E ele é melhor que um estado muito grande seja um principado, seja uma monarquia, do que uma república. Isso o Rousseau coloca muito. O Rousseau leu muito Maquiavel. Isso ele trata no início do Príncipe, né? Quando ele diferencia a monarquia de república. Então, em muitos, por exemplo, no estado do tamanho da Itália, a Itália não é considerada como um país, mas um conjunto de cidades e estados. Maquiavel considera que seria melhor que houvesse um tirano máximo. Um centralizador. Um centralizador da república, assim como havia na França, assim como havia na Espanha, como havia em Portugal, como havia na Inglaterra. A gente podia dizer, cara. Então, o que esse centralizador faria? Ele constituiria um exército não mercenário, um exército nacional que identificado com os valores da terra, enfim, combatesse a ameaça externa. Esse que é o problema dele. Isso que é a questão dele. Com um governante, a gente poderia dizer que ele antecipou os contratualistas. Em que sentido? No sentido da unificação do Estado, da formação do Estado. E eu não sei se ele fala do povo e tal, do povo delegar ao monarca, enfim, ao Leviatã, como em Hobbes. Ele não fala em delegação e nada, ele fala que... Ele fala do cara tomar o poder, tá? O cara, por exemplo, pra ele seria, naquela época, do príncipe, a grande família poderosa italiana seria a família Medici. Então, Medici concentraria todo o poder em si. Teve um Medici, teve uma família papal que, na época em que Maquiavel exerceu o seu secretariado florentino, chamada família dos Borgia, onde tanto o pai, Alexandre VI, o Papa, como César Borgia, o filho, tentaram um domínio completo da Itália. Foi uma família, foi uma dinastia papal. Não é como hoje, onde o Papa é uma pessoa que fala na televisão, que tem um discurso de paz e não sei o quê. O Papa, na época do Renascimento, era um chefe militar. O Papa contratava exércitos mercenários suíços. O Papa contratava exércitos mercenários alemães. É isso aí, a pergunta é a seguinte: por que Maquiavel afirma que para o governante é melhor ser temido do que amado? Quando o governante é temido, as pessoas têm respeito e medo. Se ele é amado, segundo Maquiavel, quando ele fosse precisado dos préstimos, do apoio, o povo não ia ajudar, se acontecesse alguma coisa, por exemplo, um saque, tivesse que o príncipe pedir alguma coisa, é melhor ele ser temido, que ele só manda quando vai, do que ele ser amado, que as pessoas não comparecem, não fazem o que... Maquiavel diz assim, ó, o melhor é ser amado. Não, ele diz que o melhor é ser amado. Não, o melhor, ele começa dizendo assim no capítulo, o melhor é ser amado. Só que para ser amado é difícil ser amado. É mais fácil ser temido. Então tu sendo amado, tu vai passar um certo trabalho para ser amado. Tu vai ter que satisfazer as vontades de muitos particulares. Então, português aqui, ó. Você concorda isso? Não. O que Maquiavel sempre tem em vista? A manutenção do poder. A manutenção do poder. Mas o que ele sempre tem em vista no Estado? Quais são as duas forças do Estado? Quais são as duas forças do Estado para Maquiavel? Acho que
opressão. Quais são as duas forças que comandam em todos os tempos, sempre Não sei, diz pra nós, qual é que é? os ricos e os pobres. Aí que tá. A luta de classes. A luta de classes. Então aí chegamos no Marx. É isso que é forte, né? Na galera atual, né? Mas agora tu A falou luta de classes. Então, mais rápido. os pobres e os ricos. Como agradar os ricos? Mantendo os privilégios dos ricos. Como agradar os pobres? Como agradar os pobres? Saciando a fome, assim. Não é tão Pão e difícil. circo. Não é tão difícil, porque os pobres têm as necessidades mais justas. Isso Maquiavel diz. Maquiavel é popular. O Necessidade. que ele disse? Fala aí. Os pobres têm as necessidades mais justas, né, cara? Eles têm necessidade de comer. Necessidades básicas, menos fúteis. Necessidades básicas. Comer, morar. Então, claro, o poder popular, por isso o poder popular. Então, o tirano, o príncipe, ele vai agradar aos pobres e muitas vezes agradar aos ricos. Então ele pode conquistar o poder. Mas e como é que ele, agradando os pobres e desagradando os ricos, ele pode ser chamado de tirano na concepção que a gente tem Não, hoje? mas é tirano. Porque Sim, mas a palavra é pequena. mas é tirano. É que é tirano, a concepção de hoje é o quê? O tirano, ele tem poderes ilimitados, entendeu? Que ele conquistou pela Não, força. tirano vai conquistar. Não. Agora o tirano, como eu falei na acepção original, ele era eleito, ele tinha poderes ilimitados por um determinado tempo, só que ele era escolhido. Hugo Chaves. Vamos da atualidade. Fale do Hugo Chaves. Hugo Chaves na concepção Maquiavel. Hugo Chaves, direis, Hugo Chaves que é um tirano. Concordarei, Hugo Chaves é um tirano. O que significa tirano na concepção grega? Segunda pessoa do plural, hein? Olha como nós estamos. Tirano não é nada mais do que um monarca. A palavra latina para rei em grego é tirano. Como o rei adquire poder? Agradando a uma parte da sociedade. Populismo. Parte da sociedade que o nosso amigo Chaves agrada. Foi a maior parte dos pobres. A parte dos pobres. Maquiavel, por mais que ele tenha uma concepção em algumas vezes aristocrática, Maquiavel ele é muito popular. Ele diz que o desejo dos ricos é manter os seus privilégios, porém o desejo dos pobres é não ser explorado. Portugal! Ausência de aristocracia e liberdade. Isso é o núcleo de Maquiavel. Isso é o núcleo, a luta entre pobres e ricos. Isso é o núcleo da filosofia maquiavélica. Então, em Roma, né? Vamos ser realistas, né? Roma era uma sociedade aristocrática. Era uma sociedade aristocrática? Não. Roma era uma sociedade onde convivia a aristocracia e o poder do povo. Por quê? E o poder militar correndo pela tangente. Roma era totalmente dedicada à guerra. Essa é a questão. O poder militar romano, ele era tanto ligado à aristocracia quanto ao poder popular. Chegou um ponto que Roma avançou em relação aos demais povos da Península Itálica e de todo o mundo, porque Roma tinha uma preponderância militar do povo no exército. Então o povo adquiriu um poder no exército. E o povo romano era insofrível. O povo romano queria. O povo romano lutar. A plebe queria uma parte na guerra. Eu quero ver assim, ó. O Dom Pedro não se Não, ó, cara, vou te dizer.
Vou te dizer, sabe quem é que são os honestos hoje em dia? Honesto é o senhor. Os comunistas. Por que Não, cara, vou te dizer, cara. Por quê? Eu acho, cara. Eu Por acho. que comunista? Sinceramente, eu acho que os comunistas são Mas eu acho que é honestos. errado, quer dizer que o senhor Porque tem- os comunistas, o senhor eles tem- são. o senhor Eles tem- querem o poder. O senhor tem 10 casas, aí não é sua, é do governo, tudo é do governo. O comunismo é isso aí.